Nós, seres humanos, temos uma tendência de exigir do outro um nível de excelência em tudo que eles fazem, né? Pode ser um filho, às vezes um marido, uma esposa, um funcionário, um amigo, enfim. Temos essa tendência de querer que o outro faça aquilo que nos foi solicitado de forma perfeita ou até mesmo como nós faríamos. Entretanto, a gente se esquece que essas pessoas não são nós. Essas pessoas não têm as mesmas características que a gente, o mesmo temperamento, a mesma personalidade e até mesmo essas pessoas não têm a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade social e intelectual. Isso acontece muito com os pais. Normalmente, quando a gente conversa com o filho, que nós solicitamos algo para que os nossos filhos façam, de imediato a gente quer que eles façam de maneira perfeita, corretamente e no tempo que nós fazemos. E aí é onde está o grande erro. Por quê? Nós nos esquecemos que as crianças, elas não têm a mesma capacidade intelectual que nós adultos temos, né? Elas não têm a mesma maturidade que nós, elas não têm a mesma agilidade que nós temos, elas não têm esse repertório de experiência que nós temos por sermos adultos e pessoas mais velhas e por termos vivido mais e mais circunstâncias e situações do que elas. Então veja, sempre antes de pedir algo ao seu filho, se certifique se antes de fazer aquele pedido, você antecipou, você explicou como você gostaria que aquilo fosse feito. Você deu as ordens, você passou os critérios, né? Você fez tudo de forma antecipada. Depois de você ter feito isso, então, certamente eu antecipei, eu expliquei, eu falei todos os detalhes. Após o seu filho sair para executar essa tarefa, entenda que o tempo dele é diferente do seu. Primeiro, porque ou ele é uma criança ou ele é um adolescente, né? E se ele for um adulto, certamente ele tem muito menos experiência do que você, pai e mãe. Então veja, depois que você passou essa tarefa para o seu filho fazer, analise se você antecipou, se você combinou, se você explicou corretamente aquilo que você esperava dele, quais eram as suas expectativas. Feito isso, entenda que o tempo de execução daquela tarefa, daquela proposta de uma criança e de um adolescente, ele é diferente do tempo de um adulto, devido às suas experiências, devido às suas capacidades intelectuais, devido às suas capacidades morais, tá? Ou seja, não exija que os seus filhos tenham atos perfeitos se eles estão em processo de aperfeiçoamento. Você, pai e mãe, precisa permitir que os seus filhos acertem, errem, e nesses momentos de erro, nessas circunstâncias, utilizá-las como um momento potencial para ensinar ainda mais aquilo que é a verdade e o belo.